Galera, Luiz Ubeldia, novo treinador do São Paulo. Para quem tava imaginando que poderia ser Benítez, Mourinho, até Osório, eu vi algumas pessoas falando, São Paulo anuncia Luiz Ubeldia, que Arthur, assim, viu, velho, não é um nome novo, é um nome que há algum tempo já vinha sendo especulado no São Paulo, desde antes do Carpini, inclusive, que por lá não deu certo, mas agora parece que o São Paulo consegue se acertar. Luiz Ubeldia, novo treinador do São Paulo. Pois é, galera, então você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. E você que já nos acompanha sempre aqui no nosso canal Bora São Paulo, já sabe aquele pedido especial que eu faço para você apertar o botãozinho do like, do joinha, assim vocês nos ajudam bastante. E claro, também compartilha essa live nos grupos de WhatsApp que vocês têm, com os amigos são paulinos, vai espalhando esse vídeo aqui para muitos mais São Paulinos. Arthur, Luiz Ubeldia, né, cara? Um treinador que... Eu vou logo começar falando minha opinião, tá? E depois eu vou escutar a sua. Quero que a galera de casa também escreva nos comentários aí, que eu quero saber a opinião da galera. É um nome que me agrada muito, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, antes até da contratação do Carpini, quando o Dorival foi chamado para a seleção, que o São Paulo sofreu aquele atentado da CBF, né? Eu cheguei a falar, rapaz, o São Paulo deveria muito ir atrás. E aí, claro, depois teve aquela conversa, não sei se é verdade, se não é verdade, talvez até falaram isso aí para esconder ou para dar uma tranquilidade pro Carpini, né, que o Zubeldia não teria dado certo a ligação, tal, aquela coisa toda. Mas eu lembro que lá naquela época eu já falava que dos nomes que tinham sido ventilados, era um nome que me agradava muito. Não tanto pelo histórico dele, a gente daqui a pouco vai passar aqui, vou falar um pouco sobre o histórico do treinador, né? Mas principalmente pela forma com que ele montava o time da LDU, né? Campeã da Sul-Americana, que eu achava que era uma forma assim que, de certa forma, me agradava, sacou? E que eu achava também que poderia dar liga com o elenco que o São Paulo tem. Então, continuo achando isso. Mesmo com esse ato que ele tem aí, que ele não treinava um time desde que ele saiu da LDU, né, do Equador, continuo achando que ele é um cara que... Eu assisti até algumas entrevistas dele, isso não foi de agora não, viu, Arthur? Já faz um tempo, pra falar a verdade. Assisti algumas entrevistas, gostava de procurar um pouco sobre ele para poder saber, né, qual era o melhor treinador do São Paulo. E eu gosto do que ele fala de futebol, o jeito que ele pensa futebol, sabe? E uma das características que mais me agrada, assim, claro que falar é falar, fazer é fazer, pode dar certo, pode dar errado. Daqui a pouco alguém vai pegar o recorte aqui do vídeo e falar, porra, a Chile falou isso e o cara nem deu certo. Mas a gente tem que se basear no que a gente escuta, né? E o que eu mais gostei de tudo que ele falou é o seguinte, cara, que ele sempre diz assim, ó, eu me adapto ao time que eu tenho, a forma de jogar, ao adversário e ao futebol. Porque ele fala, pô, antigamente o futebol era jogado de uma forma. Então você não tinha pé de pressiona, você não tinha um time jogadas verticais, né? E hoje ele sabe que o time dele precisa fazer isso no futebol competitivo para poder ser vencedor, para ser um time vencedor. E de certa forma a gente via isso acontecer também no time da LDU, né? Se vai dar certo, não vai dar certo no São Paulo, milhares de quesitos aí que influenciam, mas pelo menos isso me agradava muito desde aquela época e acho, com a característica que São Paulo tem, dos jogadores que São Paulo tem hoje, que pode ajudar muito. Mas falei, quero escutar um pouco a opinião de Arthur também, e depois a gente debater um pouco os números do Luiz Ubeldia também, Arthur. Mas primeiro eu vou falar da saída de Carpini, um pouco só da saída de Carpini, que infelizmente não deu, né? Tentou, o time não ajudava, teve as contusões, teve todo o prospecto após ser campeão, mas isso fica até para outro vídeo. E chegou Zubeldia. Então a gente tem um treinador agora estrangeiro, que sabe jogar sul-americana, futebol sul-americano, e eu acho que tem a cancha, a experiência que a gente precisa para disputar esses campeonatos, e principalmente a Libertadores. Tudo bem que ele estava sendo treinado, desde que saiu da LDU, fez um bom trabalho com a LDU, depois não foi tão bem no começo do campeonato, mas eu acho que a gente precisa de uma chacoalhada. Não estava dando mais Carpini, o time não evoluía. Eu cheguei no último jogo contra o Flamengo a dizer que o São Paulo ficou igual ao São Paulo de Rogério. Trabalhava a bola, não segurava a bola, não jogava, só cruzava a bola para a área, não conseguia jogar, então era muito mais de sorte.
Então tá na hora de mudar, tá na hora de voltar ao que a gente era até o final de 2023. Então eu acho que fez certo São Paulo sair de Carpini e ir para um treinador que tenha cancha, que tenha experiência sul-americana. Ó, eu sei que, assim, redes sociais São Paulinos, acompanhei quando São Paulo começou a fazer essa sondagem do Luiz Ubeldia, muita gente defendendo e muita gente também achando que não era o nome ideal. E aí, eu lembrei de falar isso aqui, Arthur, quando você falou assim, um estrangeiro, né? Porque, assim, muita gente defende o fato de, dentro do contexto que nós estamos, um time que eu vou chamar a palavra terra arrasada, talvez não chegue não seja tanto assim, né? Mas talvez por falta de outra palavra, né? Terra arrasada. Um treinador estrangeiro talvez demorasse muito para se adaptar ao futebol brasileiro, que é diferente, a gente tem que admitir que é diferente, mesmo ele ter treinado times sul-americanos, né? De vários países, inclusive, mas o futebol brasileiro é diferente, a competitividade é diferente, o estilo de jogo é diferente, o calendário é diferente, enfim, né? Então muita gente defendia que não deveria ser um treinador estrangeiro porque demoraria até se adaptar e talvez isso aí fosse levar São Paulo a uma Série B de um Campeonato Brasileiro, uma eliminação precoce dos campeonatos de mata-mata. Mas, cara, assim, eu volto a falar, tá? Do que eu vi, do que eu escutei, eu acho que ele é um cara que entende rápido o que é o futebol, sabe? Ele se adapta rápido ao que é o futebol. E quero acreditar que isso vai dar certo também, viu, gente? Porque, porra, acho que ninguém que vai assistir o Bora São Paulo vai torcer contra qualquer que fosse o treinador, até mesmo se fosse Filipão, né? Se fosse Filipão, que não seria o nome que eu contrataria, eu estaria falando aqui, vou torcer para que o Filipão dê certo e tal, né? Mas, assim, eu acho que ele tem essa característica, então já respondendo assim um pouco do que a galera escreveu, inclusive lá no Instagram da Embaixada, no Twitter da Embaixada, sobre o fato dele ser estrangeiro, eu acho que a característica dele ajuda muito. Ó, Arthur, tô com o número do cara aqui, e aí eu quero que você debata também. Algumas pessoas falam da falta de títulos dele, né? Porque ele é um treinador que só tem 2 títulos, um título da Sul-Americana com a LDU e um título do Equatorianão, né? Com a LDU em 2022, 2023. E ele é argentino, tá? Ele, apesar de ter sido campeão com a LDU, ele é um cara argentino. Quantos anos? 43 anos de idade, relativamente jovem. Isso também foi uma crítica que alguns torcedores fizeram, né, achando que vai sair de um treinador jovem, que foi o Carpini, inexperiente, para um cara que também é inexperiente. Só que, quando você olha a ficha corrida do Zubeldia, até uma ficha corrida interessante dentro do futebol sul-americano, viu, Arthur? Ele começou a treinar o Lanús, depois passou pelo Almería, Barcelona de Guayaquil, Racing da Argentina, a primeira passagem depois na LDU do Quito, Santo Laguna, Independiente Medellín da Colômbia, Alavés, então foi até uma breve passagem, né? Passou muito pouco tempo na Espanha, mas pelo menos conseguiu chegar lá no futebol espanhol. Cerro Porteño, depois voltou para Lanús e por fim na LDU de Quito, onde aí sim ele foi campeão várias vezes. Uma ficha, digamos, até um quanto extensa, né, Arthur? Não, com certeza. Ele saiu até da própria LDU para ir para outro local, fora da Sul-Americana, para pelo menos conhecer um pouco mais a Europa. Então, acho que sim. É um currículo bom. O futebol sul-americano que eu estava falando aqui, que credencia a ele a poder ter a cancha para jogar no São Paulo, para treinar no São Paulo. Aí você vê que ele treinou times na Argentina, que assim, por mais que a gente fale futebol sul-americano, mas tem um pouco de diferença, né? O futebol argentino, ele não é tão igual ao futebol colombiano, futebol equatoriano, né? Então, assim, ele tem uma certa passagem. O futebol espanhol tem uma outra cadência de jogo, né? Então, por mais que tenha sido muito pouco tempo, né? Mas tem uma outra cadência, ele deve ter se preparado para treinar. Então, assim, eu acho que isso conta positivamente para o Zubeldia. Agora, um fato que eu acho que isso aí, eu até concordo com alguns torcedores que levantaram essa análise nas redes sociais, viu, Arthur? Que o Zubeldia, ele tem, de certa forma, assim, ele passa poucos jogos em cada time, né? Talvez, olhando aqui no scout dele, o time que ele ficou mais jogos foi o Lanús em 2018 e 2019, que ele ficou 120 jogos, tá? Porque na LDU ele ficou 71 jogos nessa última passagem, 23
desde 21 a 2023, né? Em 2 anos, ele jogou 71 jogos. Claro que o campeonato equatoriano é muito menos jogo do que o brasileiro, né, galera? Isso aí também precisa ser considerado. Mas são, digamos assim, ele ficou 2 anos. No Lanús ele ficou 2 anos. No Cerro ele só ficou 1 ano. No Alavés ele ficou só. No Alavés que ele ficou só 4 jogos, né, na Espanha, muito pouco mesmo. Na Medellín ele ficou só menos de 1 ano. Então, assim, isso aí pesa também, né? Nessa questão, achando assim, será que se, caso o Zubeldia não der certo, ele já do pinico dele sair de São Paulo, isso aí pesa, Arthur? Eu acho que não, como você mesmo falou. O campeonato equatoriano tem menos jogos, então ele ficou 1 ano inteiro do clube. Com certeza, se ele estiver fazendo um bom trabalho no final de 2024, com certeza o São Paulo renova, com certeza ele fica, com certeza ele vai ter muito mais jogos. Ele vai reclamar tanto quanto reclamam os outros estrangeiros, né? Que reclamam que tem mais de 90, mais de 100 jogos no ano. Então, ele vai passar dessa marca aí facinho em 1 ano e meio de São Paulo. Bom, então é isso aí, galera. Essa é a notícia bombástica. Zubeldia, novo treinador de São Paulo. A gente quer saber a sua opinião também. Eu sei que as redes sociais são paulinas tá um pouco dividida. Quando saiu, né, nesses últimos dias aí, né, Arthur, a sondagem do Rafa Benítez, a torcida São Paulina, eu até achei que ia ser meio a meio, eu até comentei com alguns amigos, eu acho que vai ser meio a meio, mas me surpreendeu que muita gente rejeitou o nome do Rafa Benítez, né? Eu confesso que, assim como eu falei do Zubeldia, eu sempre vou torcer para que dê certo, como eu torci para que o Carpini dê certo também, tá? Não deu, e eu era crítico, ferrenho aqui no nosso Bora São Paulo, mas eu vou torcer agora que o Zubeldia dê certo também, que ele venha para montar um time campeão, quem sabe, mas pelo menos um time que possa competir, sabe? Porque realmente, como você estava falando, né, Arthur, com o Carpini, a gente nem sequer competia mais, né? A gente só entrava em campo e não tô nem falando de placar, sabe? Mas como garra, como time, como alma, parecia que não tinha mais. Que o Zubeldia consiga resgatar isso com o elenco, diga-se de passagem, né, Arthur? Que talvez, falei isso até em outros programas aqui, talvez o melhor elenco dos últimos anos do São Paulo, né, velho? Se ele não conseguir montar um time qualificado com esse elenco, velho, fica um pouco difícil também, né, velho? Não, eu acho que ele vai ter todos os aparatos, todo o mecanismo ele vai ter. São Paulo com ótimos jogadores em muitas posições, ao contrário de muitos anos que a gente chegava para montar time no meio do ano para poder terminar o ano. Então, eu acho que ele vai ter agora um mecanismo muito bom para poder ter um começo e um meio do ano muito, muito confiável. É isso aí. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, escrevam aí nos comentários se vocês acharam uma boa contratação, se vocês acham que o Zubeldia veio para ter sucesso, ou vocês acham que o fato dele ser estrangeiro pode pesar um pouco aqui no nosso calendário do futebol brasileiro. É isso aí. A gente se encontra então no nosso próximo Bora São Paulo, ou se aparecer alguma notícia bombástica, estaremos aqui também com vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e principalmente aperta o botãozinho do like, o botãozinho do joinha, assim vocês nos ajudam bastante a engajar esse vídeo e chegar muito mais São Paulinos como você. Arthur, vamos torcer, né, velho? A gente se encontra no próximo aí, velho. Boa sorte, Zubeldia. Até o próximo, Cheng. Valeu, abraço.